Qual a diferença entre o parto normal e o parto humanizado tão falado atualmente? O parto normal a gente considera o parto vaginal, é o parto que acontece de uma forma mais fisiológica, como sempre aconteceu e como é programado pelo corpo das mulheres de parir. O parto humanizado já é uma adaptação de um parto fisiológico para um modelo de atendimento, para um protocolo de atenção, baseado numa atitude diferente dos profissionais em relação ao nascimento. O parto humanizado ele se baseia em 3 elementos fundamentais. O primeiro dele é o protagonismo da mulher, isso é, o parto pertence à mulher e ele tem que acontecer de acordo com os valores e as vontades dessas mulheres. O segundo elemento importante é que o parto é um evento interdisciplinar, portanto o parto não é um evento médico, assim como a retirada de uma vesícula ou uma cirurgia de apêndice é. O parto engloba outros elementos como a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a sociologia, portanto é um evento muito mais complexo do que simplesmente o entendimento de um evento médico. E, em terceiro lugar, a humanização do nascimento pressupõe uma vinculação visceral e muito intensa com a medicina baseada em evidências. Portanto, nada do que se fala a respeito de parto humanizado está fora da ciência, fora das pesquisas, fora dos estudos. Portanto, parto humanizado é a ponta mais proeminente da pesquisa científica aplicada à saúde dos pacientes. Portanto, o parto vaginal pode ser um parto normal, um parto cheio de intervenções, mas muitas vezes ele não é humanizado, porque tem muitas práticas que são realizadas nas mulheres que são muito violentas quando elas vão ter seus partos normais. Já o parto humanizado pressupõe uma nova postura que vai respeitar os direitos dessas mulheres, uma visão mais ampla do parto e a vinculação muito forte com as evidências científicas. Tá certo. O Ministério da Saúde orienta que seja feito o parto humanizado, mas os nossos hospitais, eles estão preparados para isso, doutor? O problema não são os hospitais, o problema são os profissionais que vão atender o parto. Nós precisamos capacitar médicos e enfermeiras na atenção ao parto normal. O parto normal ele é muito mais complexo do ponto de vista pessoal na atenção do que uma cirurgia. Uma cirurgia, a paciente não participa, a paciente está alienada, ela está anestesiada e se faz o procedimento, basta que se tenha um bom centro cirúrgico, anestesistas e uma forma de recuperar essa paciente no hospital. Já o parto humanizado, ele pressupõe uma capacitação de médicos, de enfermeiras, de atendentes, de doulas e de profissionais para abarcar não só os aspectos técnicos do nascimento, mas todas as questões psicológicas, afetivas, emocionais, espirituais e circunstanciais que envolvem o nascimento de uma criança. Por isso que a atenção ao parto é muito mais complexa, porque uma cesariana até, inclusive, se faz em 30 minutos, um parto pode durar 18, 19 horas. Então, os hospitais precisam estar preparados para esse número crescente de mulheres que começam a despertar para as vantagens do parto normal e, portanto, os hospitais precisam capacitar os seus profissionais, acima de tudo, para receber essas mulheres. Tem que os médicos quererem também. Aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 55% dos partos são por cesárea. 15% apenas que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, orienta que se seja feito por cesárea. Por que os médicos optam pela cesárea? Não, ainda tem um cenário ainda mais grave do que esse. Não só nós temos entre 55% e 56% de cesarianas do ponto de vista global no Brasil, mas se você isolar só a classe média, só as pessoas que usam plano de saúde, por exemplo, ou partos privados, a taxa de cesariana é por volta de 85%. Na minha cidade, a classe média tem 92,5% de cesariana. Se você for da classe média e tiver um plano de saúde, a sua chance de ter um parto normal é da ordem de 7,5%. Isso é uma inversão total de valores. O normal, o mais corriqueiro, é você ter uma cirurgia grande como uma cesariana, onde 7 camadas de tecido são cortadas para chegar até o bebê, ao invés de utilizar o equipamento que toda mulher nasceu preparada para parir, que é o seu aparelho reprodutor, e, no entanto, a gente utiliza uma grande cirurgia ao invés de utilizar aquilo que todas as mulheres já nasceram habilitadas. Agora, evidentemente que isso tem a ver com questões corporativas, com poder médico, isso tem a ver com o poder das corporações, isso tem a ver com comodidade, isso tem a ver com o medo dos profissionais, isso tem a ver com o dinheiro que está envolvido, não só dos médicos, mas dos hospitais, das instituições e assim por diante. Eu acho que se a gente conseguir atingir fundamentalmente a consciência das mulheres, essas mulheres mais conscientes a respeito das vantagens do parto vão pressionar médicos, hospitais, instituições e corporações para que ofereçam para elas o que elas merecem. É um parto mais fácil, mais seguro, mais tranquilo e menos arriscado para ela e para o seu filho.
Mas essas mulheres, elas optam pela cesárea hoje em dia, é por uma questão de confiar no profissional que está orientando ela durante toda a gravidez, ou é apenas pelo medo da dor? Não, pelas duas coisas. Existe um mito da dor do parto, que ela é uma dor composta de aspectos físicos, que são realmente existentes. Não dá para a gente desmerecer as dores das contrações e da passagem do bebê pelo canal de parto, mas essas dores são absolutamente suportáveis. Basta que a gente fale com uma pessoa mais velha, por exemplo, que teve 7, 8 filhos, ela vai descrever um cenário de parto bastante diferente do que a gente tem na contemporaneidade. Fala com a avó, as pessoas mais velhas vão dizer assim, olha, a dor é suportável. O que não é suportável é o medo, é o pânico, é a desinformação, é a angústia que essas mulheres sofrem, principalmente quando são jogadas no hospital, sem acompanhantes, solitárias, com soro, com medicamentos que aumentam a potência da contração, e isso torna as dores muito insuportáveis, fundamentalmente porque é uma dor fisiológica misturada com muito medo. E essa coisa de que as mulheres optam por cesariana também é outro mito. O número de mulheres, por exemplo, na Inglaterra, que opta por uma cesariana, não passa de 1 ou 2%. No início da sua gestação. E esse número seria muito parecido no Brasil se elas tivessem a oportunidade de escolher entre uma cesariana ou um parto bonito, ou um parto tranquilo, ou um parto acompanhado, ou um parto fisiológico, ou um parto humanizado. Infelizmente, no Brasil, ela tem que optar entre uma cesariana ou um parto muito violento. E aí, muitas delas optam pela cesariana. Agora, se ela tivesse a possibilidade de ter métodos não farmacológicos de alívio da dor, ou mesmo analgesia de parto, muitas delas optariam tranquilamente por um parto normal, ao invés de fazer opção pela cesariana. Diante de todo esse cenário, a gente vê que antigamente a gente tinha aí, os bebês nasciam em casa por parteiras, não é? Depois os hospitais assumiram totalmente pelo nascimento dos bebês. Hoje há essa onda de retornar em casa. Seria por causa de todo esse cenário de violência, de infração, às vezes, do direito da mulher? Não, certamente que muitas mulheres da classe média, porque a opção para o parto domiciliar é uma opção de classe média. A maioria das mulheres que faz opção pelo parto domiciliar no Brasil, faz porque tem medo de algumas violências que elas podem sofrer no hospital, como a separação do bebê, rotinas não embasadas em evidências que são feitas nela e nos bebês, e elas sabem que na casa delas vão ter muito mais controle sobre tudo que está acontecendo, e elas não vão se sentir tão alienadas do processo decisório sobre o seu corpo e sobre a saúde do seu bebê. Agora, eu acho que a questão do parto domiciliar é uma questão muito pequena. Menos de 2% das mulheres optam por parto domiciliar no Brasil e normalmente são pacientes muito esclarecidas que conhecem muito bem parto domiciliar, leram as estatísticas da Holanda, as estatísticas da Inglaterra, estão bem conscientes do que significa ter um parto na sua casa. Muito mais importante do que isso é nós nos importarmos com 98% da população brasileira que continua tendo partos muito ruins feitos em hospitais, que são partos em que a voz das mulheres não é levada em consideração, onde os seus desejos não são considerados, onde as suas vontades não são respeitadas, onde elas não têm acesso ainda a um acompanhante de livre escolha, onde práticas como Cristeler, que é empurrar a barriga, ou fazer episiotomia de rotina, que não deve ser feito, ou utilização demasiada de cesarianas, que também é utilizada nesses locais, ainda é abusiva no Brasil. Então, o que a gente tem que melhorar mesmo é parto dentro de hospital. E até pode discutir parto domiciliar no sentido de direitos reprodutivos e sexuais, isso é, o direito de uma mulher escolher onde que ela quer ter o seu filho, e não onde que os hospitais e os médicos querem que ela tenha os seus filhos. Doutora, a doula, ela é fundamental nesse processo de um parto humanizado? Qual é o papel da doula nesse aspecto? Não, a doula talvez não seja fundamental, mas ela é de uma importância tão grande e tão bonita que eu quase chamo ela de fundamental. As doulas foram recriadas, digamos assim, a partir dos anos 80, com estudos que foram feitos nos Estados Unidos, na Guatemala e depois na África do Sul, a respeito das acompanhantes de parto. A doula é fundamentalmente uma mulher que dá suporte psicológico, afetivo e emocional para as gestantes durante o processo de parto. A doula não faz nenhuma atividade médica e não faz nenhuma atividade de enfermagem. Não verifica a pressão, não escuta o batimento do bebê, não vê temperatura, não mede barriga, ela não faz nada. Ela está 100% ao serviço da mulher e da sua família. Portanto, ela dá um suporte social, psicológico, afetivo que essa mulher vai receber nesse processo, que vai deixar essa mulher tranquila o suficiente para suportar o desafio do trabalho de parto com mais tranquilidade. Eu, em Porto Alegre, trabalho sempre com doulas, sempre tenho uma doula ao meu lado,
para me ajudar a lidar com as questões afetivas e emocionais dessa paciente. E isso nos deixa totalmente focados nas questões técnicas, porque a gente sabe que a paciente está 100% tranquila quando está cuidada por uma doula. Tá certo, doutor. Assim, como que uma mulher que pode ter descoberto agora que está grávida, como ela pode ter esse parto humanizado? Como ela pode requerer isso diante do profissional que está acompanhando a gravidez dela? Primeiro, ela tem que se informar. Hoje em dia, com a revolução que aconteceu através da internet, nós temos muitas fontes de informação, muitas formas de ela conseguir informação adequada através de notícias, de livros, de blogs na internet, de listas de discussão na internet que são realizadas, de Facebook de algumas personalidades que podem esclarecer dúvidas a respeito do parto. Portanto, a informação é a maior vacina contra a alienação. O segundo lugar é encontrar profissionais capacitados para oferecer esse tipo de atendimento. Encontrar hospitais que tenham como finalidade e como objetivo humanizar a sua atenção, oferecendo a visão mais multidisciplinar possível, mais abrangente possível e mais acolhedora possível. Nós estamos saindo de uma fase na atenção à saúde que nós acreditávamos que era importante para manutenção ou para a recuperação da saúde, equipamentos, tecnologia, medicamentos de ponta, aparelhos específicos, especiais para cirurgias ou para diagnósticos. E hoje em dia nós estamos nos dando conta que a importância desses equipamentos é secundária. Muito mais importante é o fator humano. É a conexão que você vai encontrar com o seu cuidador, com o seu médico, com a enfermeira, com a doula, com as pessoas que trabalham e dão atenção. Ela tem que procurar profissionais, médicos, que se comprometam com uma atenção humanizada, se comprometam com uma atenção baseada em evidências, que se comprometam a fazer uma visão mais abrangente do seu parto, não apenas como um evento médico, fisiológico, mas um evento psicológico, emocional, afetivo, o significado do nascimento dessa criança para aquela família. Tá certo. Então a informação seria a chave para que ela pudesse fazer desse momento um momento abençoado e não um momento em que ela tivesse tanto estresse. A informação é o passo inicial. Mulheres que não sabem as suas opções, não têm opções. Ela precisa reconhecer a sua situação e procurar informação. De posse dessa informação, ela pode dizer assim, olha, eu sei disso, 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 daquilo, mas eu escolho isso aqui para mim, porque para mim, especificamente para mim, a melhor forma de parir é dessa forma, com essa pessoa e com essas pessoas ao meu lado. E ela tem que se apoderar disso. Porque se ela não se apoderar através de uma iniciativa pessoal, ninguém vai oferecer isso para ela. Doutor, agradeço sua participação aqui no NT Sul, sucesso aí nessa caminhada de humanizar os partos e trazer bênção para essas mulheres que precisam tanto de uma força nesse momento, um momento delicado da vida e mágico para todas nós, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês, aqui na cidade de Cachoeira. Fico muito emocionado de ter sido convidado para esse seminário aqui da enfermagem do Hospital de Caridade e estou à disposição para sempre que for necessário.